Muito bom dia. O convidado do programa Primeiro Plano de hoje é o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Norberto Pires. Doutor assumiu funções em fevereiro deste ano de um organismo que, disse-o já publicamente, deveria ser mais abrangente. Eu perguntava-lhe por que incluir a gestão regional de áreas como a educação, o desporto ou a cultura na Comissão de Coordenação. Essa é uma questão polémica e o que eu queria efetivamente dizer é que existindo uma entidade de coordenação regional, essa entidade faz sentido numa reorganização que está em curso dos serviços, das competências afetos às regiões e às sub-regiões, faz sentido que se pense nessa perspectiva, numa perspectiva de maior eficiência, numa perspectiva de maior ligação entre o poder nacional, digamos assim, as políticas nacionais e a forma como elas são implementadas. Mas não são áreas muito específicas que depois perdem? Não, porque depende de como quer dizer, mas não, a verdade é que numa perspectiva regional todas elas se interligam. Por exemplo, você não pode pensar na oferta, por exemplo, industrial, na oferta de empreendedorismo, na capacidade de uma região de atrair emprego sem pensar nas áreas todas. Por exemplo, se tiver como objetivo fixar iniciativas internacionais, por exemplo, de investimento direto estrangeiro, que eu penso que é o caminho que devemos seguir na promoção da região, na forma de captação desse tipo de investimento, tem que pensar que à volta tem que existir uma rede escolar forte, tem que existir uma promoção cultural e valorização dos recursos culturais também muito forte e interligada, tem que existir uma ligação também muito evidente às questões desportivas e de turismo e, portanto, tudo isso implica uma coordenação muito próxima. E, portanto, era nessa perspectiva que eu dizia que... E a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro tem capacidade neste momento para englobar todas estas áreas? Em termos práticos? Ou seria necessário fazer uma readaptação? Repare, eu quando digo isto, eu nem quero dizer que estas áreas devem ser incluídas. O que eu acho é que a coordenação tem que ser mais próxima. E, portanto, de alguma maneira no futuro isso vai acontecer. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer, seja nas CCDRs, seja em algo que venha a seguir e que seja considerado como coordenação regional. Mas o que eu quero dizer com isto é que uma maior proximidade e uma coordenação, digamos, sobre o mesmo chapéu vai ter que acontecer. E efetivamente, para isso, provavelmente teríamos que reformar estas instituições e torná-las um bocadinho mais eficientes, mas isso... E, portanto, eu acho que fui mal entendido nesse aspecto. O que eu acho é que a entidade de coordenação regional tem que ser mais... deve ter um papel nestas áreas, porque todas elas, de alguma maneira, se juntam naquilo que nós temos que fazer. Nomeadamente, quando estamos preocupados com questões como emprego, quando estamos preocupados com questões como diferenciação regional para sermos atrativos, nas várias áreas todas, como estamos, por exemplo, preocupados em ordenamento do território, quando estamos preocupados em turismo, quando estamos preocupados nas mais-valias da região, tudo isto implica uma coordenação. E essa maior coordenação não tornaria alguns processos mais burocráticos, mais morosos? Ao contrário, o objetivo seria que se tornassem mais eficientes, por terem uma coordenação mais próxima. E por ter uma visão mais global de tudo aquilo que compõe a região centro. Única, de alguma forma... descentralizada neste sentido em que teria que incluir as vozes ativas das várias sub-regiões de uma região, e nisso, digamos, os atuais CCDRs fazem bem, porque têm o Conselho Regional, porque ouvem regularmente, na perspectiva em que gerem também fundos comunitários, ouvem regularmente as CIM, as comunidades intermunicipais e os seus autarcas sobre aquilo que querem para os seus municípios, para as suas sub-regiões. Nessa perspectiva, este modelo é bom desde que se façam os passos a seguir, que eu acho que são passos que ainda se tem que dar, para que isso possa acontecer. E já iremos falar também da regionalização e da reforma administrativa. Para já, e centrando-me ainda em algumas declarações suas, salvo erro, a agência Lusa disse que considerava a agência Centro uma das mais dinâmicas do país, com potencialidades para ter impacto positivo na economia nacional. Eu perguntava-lhe quais é que são as mais-valias que considera que a região Centro tem para ser tão promissora. Diz a região Centro, isso.
E, efetivamente, basta olhar para os números. Os números mostram uma região dinâmica, com uma atividade empresarial muito interessante. Mostram, por exemplo, que a região, do ponto de vista da atração turística, tem crescido, o que não tem acontecido, por exemplo, nos últimos tempos no resto do país. Também o desemprego tem crescido na região centro. Menos do que o resto do país, era o ponto a seguir. Se olhar para os números de desemprego, a região centro foi aquela que cresceu menos. Cuja taxa de desemprego cresceu É aguentado menos. melhor este impacto da austeridade. Por exemplo, coisas que não sabem sobre a região centro, muito provavelmente, é uma região que exporta, é das regiões portuguesas que mais tem crescido ao nível de exportação. E tem um diferencial entre aquilo que exporta e aquilo que importa na ordem dos 3 mil milhões de euros de diferença positiva. Cresceu 20% no último ano em nível de exportação. Portanto, quando eu digo que tem potencialidades, é que quer dizer que, para além disso, deixe-me antes dizer, não é só para nos fixarmos na atividade económica, por exemplo, ao nível da formação de recursos humanos. Qual é a região do país que tem esta qualidade de formação de recursos humanos em 3, pelo menos, grandes universidades, não é? Aveiro, Coimbra e Aveiro Interior, e depois vários politécnicos, todos eles de dimensão média interessante, alguns deles que são líderes nacionais nas suas várias atividades, Leiria, Viseu, pelo menos, Coimbra. Portanto, se olhar também para a qualidade do próprio território, com zonas, espaços vocacionados para turismo, vocacionados para áreas de localização empresarial, houve um investimento muito grande nas áreas de localização empresarial na região, incubadoras, parques de ciência e tecnologia, a instalação simples de empresas. Portanto, esta região mostrou, e os resultados estão aí. É das mais equilibradas, é isso que está a dizer, tem diferentes setores de atividade. Sim, porque não só pelos setores de atividade, mas a região centro tem uma particularidade, é que não tem um grande centro urbano. Não há aqui, como em muitos outros, um centro urbano que domina os outros. Há 6 capitais de distrito, e essas capitais de distrito dão uma certa uniformidade ao território. E, de alguma maneira, equilibram um pouco em quase todas as áreas a distribuição de quase tudo no território. Tem havido nos últimos tempos, enfim, já acentuado ao longo dos tempos, uma certa desertificação da parte interior, digamos assim, da região, em favor da parte litoral. Que, em minha opinião, resulta do facto de as políticas públicas terem, de alguma maneira, falhado nisso. Não faz muito sentido que continuemos a ter, numa região que tem 60 e muitos quilómetros entre o mar e a fronteira espanhola, tantas assimetrias, tantas diferenças na fixação de pessoas, tantas diferenças ao nível de densidade populacional e até económica, e essas diferenças estejam a agravar depois de vários milhões e milhões de euros de investimento comunitário. Portanto, de alguma maneira, a forma como nos organizamos, e era um pouco isso que eu penso que vinha à pergunta, a forma como nós nos organizamos como região tem que mudar, no sentido de não isolar as sub-regiões da região centro que têm problemas daquelas que têm menos problemas. Foi o que aconteceu um pouco no passado. As zonas do litoral formaram as suas próprias comunidades intermunicipais. Cresceram mais porque têm potencialidades a todos os níveis maiores. Aquelas que estão no interior, o Pinhal, a Serra da Estrela, formaram as suas próprias também comunidades intermunicipais e, portanto, como já tinham algumas dificuldades, as dificuldades agravaram-se. E o modelo que eu defendo é um modelo que, de alguma maneira, utilize zonas mais competitivas, na organização, vai buscar zonas mais competitivas e ajunta zonas menos competitivas. Quer uma maior solidariedade entre as diferentes regiões. Isso. Se houver uma consciência da região, tem que acontecer, sim. E como é que se combatem essas assimetrias? De uma forma prática. De uma forma prática é isso. Todas as sub-regiões têm que perceber o que é que têm de diferente. É o mesmo que tem que acontecer aqui neste concelho onde estamos, em todos os outros, têm que perceber aquilo que têm de diferente e as pode, de alguma maneira, valorizar relativamente ao resto da região, ao país e à Europa. Se não forem capazes de identificar isso, não for possível dizer por que razão devo viver em Vagos, ou por que razão devo instalar a minha empresa em Vagos, ou por que razão, quem diz Vagos diz outro concelho qualquer, estamos em Vagos. As coisas tornam-se um pouco... relacionam-se muito com fatores que têm a ver com sorte, ou outra coisa qualquer. Tem a ver com algum amor à região, pessoas que já são da região que se instalam na região porque não querem sair, mas não atraem pessoas de fora, ou atraem muito menos pessoas de fora. E há aqui um trabalho de identificação
daquilo que nos pode diferenciar e depois trabalhar nessa diferenciação em conjunto. Muitas vezes desenvolver projetos que diferenciem um determinado concelho implica a cooperação de outros na área do empreendedorismo, na área das universidades, da geração de conhecimento. Estamos num sítio que não tem nenhuma universidade, o Concelho de Vagos, não tem, mas tem perto a Universidade de Aveiro e depois logo a seguir a Universidade de Coimbra, portanto pode estabelecer relações. Não tem um parque de ciência e tecnologia vocacionado para a transferência de tecnologia destas áreas de conhecimento, mas tem parques industriais e tem um parque de ciência e tecnologia perto, ou vai ter o parque de ciência e tecnologia de Ilhavo, Aveiro, Ilhavo. As pessoas, quando há bocadinho dizia cooperação, as pessoas têm que perceber que o investimento, quando é feito no concelho vizinho ou 2 concelhos ao lado, é um investimento feito na região, é para nós tirarmos partido deles. Não e acaba por ter impacto também nos concelhos limítrofes. Não, tem que ter. Um determinado concelho tem que ver esse investimento como algo que vai buscar uma mais-valia e tem que exigir essa mais-valia. Não faz nenhum sentido, na minha opinião, que exista, por exemplo, um investimento do Parque de Ciência e Tecnologia de Ilhavo, Aveiro e Ilhavo, e Vagos não tenha lá um papel ativo nas suas áreas, dizendo interessa-nos estas áreas para o desenvolvimento do meu concelho. E, portanto, eu gostaria que as entidades geradoras de conhecimento tivessem atividade nesta área, para, por sua vez, gerarem negócios nesta área, para se instalarem no sítio que os diferencia nisso, por exemplo, Vagos. Quem diz Vagos diz os outros concelhos. Quando as pessoas veem os investimentos feitos no concelho como sendo só para aquele concelho, não existe aquilo que eu chamo de consciência regional. Mas a população já tem essa consciência? Parece. Não, porque este processo que tem a ver com um caminho para uma, eu não queria usar a palavra, para uma consciência regional, para não usar a palavra regionalização. As comunidades intermunicipais são uma coisa ainda relativamente recente. Sim, são recentes e estas coisas vivem muito da experiência. É uma experiência que começou com o CREN, não é? E, portanto, começou em 2007, mas o CREN efetivamente arrancou em 2009, portanto, efetivamente é uma coisa que tem muito poucos anos. E as pessoas não estavam, os presidentes de Câmara, há uma cultura que é preciso instalar, não estavam habituados a coordenar a sua ação com os concelhos vizinhos. Se calhar até competiam com os concelhos vizinhos. E, portanto, essa perspectiva é uma perspectiva que demora algum tempo a sedimentar, que tem que haver uma coordenação. Há bocado perguntavam sobre a coordenação regional. Tem que haver uma coordenação muito mais efetiva que veja para além das fronteiras do meu concelho e que veja as mais-valias para além das fronteiras do meu concelho. O que é que eu posso fazer em conjunto com estes concelhos que favoreça a nossa... Para ganhar dimensão, para ganhar toda a região. Ganhar dimensão, com certeza, ganhar dimensão, também ser mais atrativo a investimento. O próximo quadro comunitário, por exemplo, que é uma coisa, a gente toda se preocupa com o quadro atual, mas... Já lá iremos, o próximo já está a ser preparado, aliás. Sim, o próximo quadro comunitário chama a atenção para isso, para dimensão, regiões com dimensão e cooperação interregional. Este próprio quadro já tem alguns aspectos nesse sentido. Tem, e fez parte da forma como foi construído. Depois, de alguma maneira, falharam estas iniciativas, porque o quadro nasceu mais com ideias engraçadas, interessantes, os regulamentos apareceram com ideias interessantes, mas como arrancou muito tarde. Repare, nós estamos a falar de um quadro que oficialmente começa em 2007, é assinado em outubro de 2007, quase um ano depois de ter começado, e os regulamentos só existem em 2009. Portanto, só começa a ser executado em meados de 2009. Portanto, tudo o que era de bom no planeamento do quadro é esbatido porque o quadro arrancou tarde. É um erro que não se pode cometer no próximo quadro, no planeamento do próximo Já iremos debater mais a fundo as questões dos fundos comunitários, para já pedir-lhe que olhasse agora para o Concelho de Vagos e que fizesse a mesma análise. Quais é que são os principais problemas, quais é que são as principais potencialidades deste Concelho face ao resto da realidade da região centro e do país? Este Concelho, assim como todos aqui à volta, na zona de Aveiro, Baixo Voga, são, enfim, relacionados com a Ria, Aveiro, são concelhos de elevada densidade, quer económica, quer de pessoas. E, portanto, esse problema que acontece muito no resto da região, menos a faixa litoral, não existe relativamente às pessoas. Mas, no entanto, precisa de se diferenciar. Eu diria que os maiores problemas que acontecem nesta região são com o facto de saber o que é que querem. O que é que querem fazer. Fala-se muito na trilogia, digamos assim, entre o mar a o Ria e a Ria, não é? Mas isso também é Ilhavo, mas também Aveiro, não é? Quer dizer, de alguma forma é preciso encontrar algo que nos diferencie de todos os outros. Eu diria que sim, que essa trilogia funciona. Eu juntar-lhe a natureza, de alguma forma, a natureza mais ligada ao Pinhal, mais ligada ao rio, aos afluentes da Ria,
aos efluentes da ria, e de alguma maneira perceber o que é que aqui pode se ter como mais-valia comparativamente a Ilha, ou a Aveiro. Acha que Vagos ainda não encontrou esse elemento diferenciador? Não sei, porque isso seria avaliar o trabalho das pessoas que têm. Mas quando olha para Vagos, qual é que é a primeira coisa que salta à vista? Com que é que identifica o concelho? Eu identifico das minhas viagens a Vagos como motar, mais até não muito aquilo que é, digamos, o ex-libris, enfim, as maiores potencialidades de Vagos. Eu vinha muito ao Rio Boco e, portanto, e percorria as margens e, portanto, de alguma forma, nem se calhar não é muito aquilo como Vagos é conhecido. E para mim Vagos é um pouco isto, a relação da ria com esse rio. Mas tinha muito a ver com a minha maneira de ser, aquilo que eu gosto de ver. Portanto, de alguma forma, Vagos é um sítio mais ou menos desconhecido. Quando falamos nesta zona, falamos de Ilha, falamos de Aveiro, e portanto, parece-me que a diferenciação não foi ainda conseguida. E não há uma resposta para alguém que pergunte por que razão devo viver aqui, ou por que razão devo instalar a minha atividade comercial aqui, ou industrial aqui, não é? E eu diria que se calhar é nisso que Vagos tem que apostar. É um pouco isso. E quais é que seriam, na sua ótica, as principais formas de conseguir isso? Olha, por um lado, a parte turística. Claramente, eu diria que a oferta turística ligada a esta trilogia Sol, Mar e Ria, a que eu adicionava, digamos, a natureza mais ligada ao rio e mais ligada à opinião, mais ligada, digamos, à floresta, enfim, às zonas verdes, digamos assim. E a oferta deveria estar muito ligada a isto. E depois encontrar algo como atividade esportiva ou uma atividade ligada ao mar, à ria, industrial. Por exemplo, de alguma forma, perceber que nós temos, por exemplo, na região centro um cluster do mar, relacionado com o norte, também, digamos, coordenado com a região norte. De alguma maneira perceber que tipo de atividades podem ser deslocalizadas para Vagos, em que Vagos é uma mais-valia, porque até tem uma proximidade grande com vias de comunicação interessantes e, portanto, as coisas podem entrar e sair facilmente de Vagos. E é um pouco isso, encontrar uma área de atividade. Eu ligava à atividade turística e a todas as atividades económicas ligadas ao mar. Doutor, falando agora do ordenamento do território, há uma série de instrumentos de gestão, os PDM, os planos de pormenor, o plano de ordenamento orla costeira e definição de áreas de reserva ou de proteção ambiental que se cruzam para a defesa de interesses nacionais ou para a proteção de áreas ambientalmente sensíveis. Só que muitas vezes esses planos colidem com a intenção de implementar projetos industriais, turísticos ou com a planificação que as câmaras municipais querem fazer de uma determinada zona. Vagos é um exemplo disso, tem reserva agrícola, reserva ecológica, tem zona de proteção especial da Ria de Aveiro, tem rede Natura, tem rede agroflorestal, enfim, tem uma série de condicionantes que acabam por não permitir a implementação de alguns projetos. Como é que se conseguem conciliar todos estes interesses? Se Vagos tem isso tudo, quer dizer que é um sítio rico. E, portanto, significa que as zonas que são valores, quer valores agrícolas, portanto, sítios onde a capacidade de produção é boa, ou melhor do que os outros, tem zonas ecológicas e zonas de proteção especial, tem valores, quando digo valores, é tesouros naturais. E esses tesouros, obviamente, têm que ser protegidos, é para isso que existe esta regulamentação. Portanto, nunca se pode. Quando eu ouço essa conversa, faz-me essa pergunta, com certeza, não sei se é a sua opinião, mas eu quando ouço essa conversa, isto dificulta. Não. Este é o sentimento geral dos autarcas da região, de que não conseguem implementar projetos porque Vagos tem muitas condicionantes em termos de território. Condicionantes significa que os projetos têm que ser melhores, para justificarem, digamos assim, de alguma forma, que sejam instalados nesses sítios onde existem tesouros e que não podem de forma alguma ser destruídos. Portanto, algo turístico, alguma atividade económica que se instale numa zona destas tem que obviamente proteger esses tesouros. E, portanto, de alguma maneira, quando não os protege, eu até preparei-me com 2 casos, o caso da Marina da Barra e o caso do Costa do Sol Golf Resort, exato, que não foram aprovados e, portanto, não tiveram declaração de impacto ambiental e, portanto, não, de alguma forma, tiveram parecer desfavorável do Ministério do Ambiente. Foi muito por isto, porque se percebia que esses projetos não protegiam devidamente os tesouros que Vagos têm. Eu acho que isso deve ser um objetivo da população e, obviamente, também
das entidades públicas de perceber que os projetos, quando são entregues, apesar de oferecer emprego, eu percebo isto, oferecem emprego, oferecem atividade económica e tal, há uma pressão para que isto aconteça, até porque estamos numa situação difícil, precisamos de fixar as pessoas, mas isso não significa que devemos de alguma maneira contemporizar com a defesa daquilo que é os nossos recursos. E isso vai continuar nas próximas gerações a ser a riqueza de Vagos, ou uma delas. E, portanto, então, em vez de serem condicionantes, haveriam de ser vistas de outra forma? Não são condicionantes, são um desafio para que os projetos a apresentar para essas regiões e que tenham estas características, para essas regiões, para essas zonas, e que tenham estas características, protejam devidamente o local e os tesouros que existem nesse local em que se vão instalar. E, portanto, de forma alguma, nós achamos que a política nossa e aquilo que nós dissemos ao Ministério do Ambiente, quando tomamos posse, foi isto. Foi que nós iríamos acelerar prazos. Ou seja, porque a grande crítica é de que quando se mete um projeto... Que demora muitos anos. Demora muito tempo. E nós o que dissemos, não. Os prazos serão o mínimo possível. Para fazer um estudo de impacto ambiental, há um tempo necessário. Não é assim, olha-se para o... ok, isto não... Não, há um estudo feito. Este estudo implica algum tempo de especialistas. E precisamos de analisar todas as condicionantes, fazer de alguma maneira simulação do impacto que aquilo há a ter, aquele projeto que ali vai ter naquela zona do território e, portanto, de alguma forma, isso implica algum tempo. Mas depois há a tramitação legal toda até a autorização ou não autorização. O que nós prometemos é que isso será feito com prazos reduzidos ao máximo, ou com prazos mais curtos possível, sem comprometer nem a análise, nem de forma alguma a lei. Portanto, eu acho que é isso. Isto é que é defender as populações e as regiões. Agora, eu percebo a pressão do momento, que é de ter alguém que quer investir na região com um determinado volume financeiro e parece que andam ali uns tipos a querer bloquear este investimento. Isto depois não acaba por aumentar a assimetria entre alguns concelhos, porque uns que não tenham tantas condicionantes conseguem implementar projetos e a partir daí gerar riqueza? Não, até porque aqueles projetos diferenciadores querem estar nestes sítios. Os sítios que têm estas riquezas são aqueles que de alguma maneira atraem este tipo de projetos. O que são é um desafio para quem propõe projetos e para as próprias câmaras municipais de atrair os investidores e atrair os projetos que de alguma maneira tiram partido daqueles tesouros sem os destruir ou sequer ter impacto significativo no seu desenvolvimento. Não faz nenhum sentido que as pessoas vejam isto como um problema, mas sim como uma oportunidade. É uma oportunidade de ter o melhor, ou seja, uma oportunidade de ter algo diferenciador. Acha que as pessoas têm pouco respeito pela natureza quando se fala neste tipo de projetos? Acho que nós temos evoluído, mas acho que sim. Acho que a pressão do momento, de alguma forma, tende a desmerecer, digamos assim, digamos, os aspectos que têm a ver com a natureza e com os seus recursos, pensando que aquilo é algo de inesgotável e que é algo de indestrutível. E não é verdade. Os projetos, eu falava há pouco de que os projetos que chegam então à CCDRC que terão que ser melhores para realmente serem implementados e para realmente justificarem a desafetação deste tipo de áreas da reserva agrícola ou da reserva ecológica. Não, tem que garantir que os condicionalismos que estão fixados para proteger aquela zona são obedecidos de alguma forma e se percebe, digamos assim, que é aceitável o impacto que aquela infraestrutura, seja ela qual for, tem naquela zona. Isso não tenho a mínima dúvida sobre isso. Mas chegam habitualmente muitos projetos? Sim, muitos. E muitos são... o parecer que damos é positivo, outros é negativo. Eu desde que entrei, 20 de fevereiro, já tive intervenção, não sei, 10. E todos eles havia um pouco a pressão, não vou identificar, nenhum deles era de Vagos, portanto, mas uma certa pressão positiva. É normal que o Presidente de Câmara, porque é um investimento do seu Conselho, faça uma certa pressão positiva. Qual é a pressão positiva? É falar com o Presidente da CCDR e dizer, Sr. Presidente, este é um projeto importante para o meu Conselho, porque vai criar... Defender o projeto, basicamente. Defender o projeto, é normal. Eu não vejo isto como nada de... Isso é o papel deles. É o papel deles.
E bem, o meu papel é o de dizer, olha, isto está numa zona com proteção especial, uma zona agrícola, uma zona com proteção ecológica, e portanto precisa, obviamente, deste impacto, precisa desta análise, no seu interesse, no interesse do seu conselho, e fazemos isto em diálogo com o promotor. De maneira a que o promotor perceba que nós não estamos ali para dificultar o seu investimento, estamos ali para o ajudar a fazer um investimento que respeite. E já fizemos isso com várias entidades, em que lembro-me de um, que não vou identificar, não é do Conselho do Interior, a dizer-me que se eu não tiver, digamos, a garantia de prazos, que isto é feito com uma certa rapidez, perco o investidor estrangeiro. Portanto, havia um outro co-promotor estrangeiro. E estávamos a falar de um investimento muito grande, na ordem dos 50 milhões de euros. E eu disse, bom, ok, da nossa parte o que eu lhe posso dizer é que nós vamos fazer o nosso trabalho o mais rapidamente possível. E, portanto, matamos os prazos a zero o que for possível. Agora, de forma alguma contornamos a lei. Segundo, de forma alguma eu vou diminuir os prazos necessários para fazer um estudo bem feito. E, portanto, e ele para isso foi positivo. Disse-me, ok, é isso mesmo que eu quero. Ok, então estamos de acordo. Aconteceu o mesmo também num outro conselho, também, já montanhoso, com aldeias do Xisto, e efetivamente foi exatamente a mesma coisa, a intervenção era grande e nós dissemos-lhe, olha, utilize a CCDR ou veja a CCDR como um amigo do investimento, mas um amigo do investimento que tem cuidado em olhar para as riquezas naturais da região. Não vende isso, vende entre clicas, não vende isso por um investimento que vai criar alguns postos de trabalho e que é necessariamente temporário. Os recursos naturais vão se manter para além desse investimento. Portanto, nós não o vamos destruir por uma coisa temporária. Portanto, vamos fazê-lo, com certeza, olhando para o seu investimento, mas percebendo que impacto é que vai ter. Isso é que é proteger a região. Olhando agora concretamente para os projetos de que falou há instantes e que são desta região, o Costa do Sal Golf Resort para o município de Vagos e o projeto da Marina da Barra para o município de Ilha, como é que analisa estes projetos? O que é que lhes faltava para que realmente fossem considerados bons o suficiente para se instalarem? As declarações de impacto ambiental foram negativas, não é? E, portanto, em ambos os casos. Em ambos os casos. E nos dois casos houve um despacho do Ministério do Ambiente, dando parecer negativo. E, portanto, sob esse ponto de vista, eu não... nada a dizer. A única coisa que eu... são todos anteriores a mim, portanto, um deles até, eu penso que o da Marina, iniciou-se em 94 ou 93. Já tem muitos anos. Mas ainda o município de Ilha ainda não desistiu completamente do projeto, continua a defendê-lo. Certo. Portanto, o que eu critico é o facto de serem processos que demoraram muito tempo. E de alguma forma isso me parece-me negativo. E, portanto, o que a CCDR tem que fazer é esse mesmo, é procurar ser um elemento ativo nestas questões. Claro que aqui há prazos que nos ultrapassam, porque a partir do momento que a gente faz o nosso parecer, depende muito depois do Ministério do Ambiente, que faz, digamos, o parecer final e que emite parecer favorável ou desfavorável, é o Estado do Ambiente. E, portanto, há aqui coisas que não controlamos. Mas há uma determinação deste Governo, do próprio Estado, que nos transmitiu diretamente, no sentido de acelerarmos todos estes processos, de forma a que, naquela perspectiva que lhe falei, de forma a que a CCDR seja vista, as CCDRs e todos os organismos ligados ao Ministério do Ambiente sejam vistos como elementos ativos, interessados no investimento e não de alguma maneira, como parece isto de mostrar que é de ter processos tão longos, parece que são inimigos, estão aqui para chatear e para impedir o investimento. Não é bem isso que acontece. Portanto, uma das coisas que fizemos recentemente com a minha entrada foi essa de acelerar e de reduzir a zero todos os prazos de forma a que coisas destas não pudessem acontecer, ou seja, manter um investidor durante tanto tempo à espera, quer dizer, eu não acredito que uma pessoa que tinha uma intenção de fazer um investimento em 94 ainda mantenha essa intenção, quer dizer, e apesar da decisão desse... Mas considera que estes projetos eram importantes em termos turísticos para esta região? Deviam ser importantes porque senão não teriam sido propostos, não é? E portanto de alguma maneira tinham mais valias importantes. O que diz o parecer de impacto ambiental dos dois casos é que não estavam reunidas as condições para proteger
quer num caso, quer no outro, os recursos naturais e, portanto, a opinião era desfavorável. A pressão imobiliária que geralmente está associada a estes projetos contribui para isso? Às vezes tenta acelerar muitas coisas, às vezes é muito de momento. Eu acho que quer os municípios, quer as populações devem entender que olhar para as coisas com o tempo necessário, avaliando o impacto que isto tem, porque as pessoas às vezes não querem saber disto. Tem uma situação em que tem uma região natural muito interessante, acham que ali encaixaria muito bem um projeto A, B ou C e esquecem-se de perceber que é necessário olhar para a instalação daquilo e perceber o que é que vai acontecer naquela zona que nós achamos muito bonita e que justificou o investimento, o que é que lhe vai acontecer. Porque se aquilo deixar de ser muito bonito e ter aqueles encantos, o investimento deixa de ser interessante. E deixa de ser atrativo. E morre. E depois temos um investimento que morreu e uma zona que foi destruída em parte ou no seu todo, dependendo disso. Portanto, as pessoas entendem, eu acho eu, bem isto. Não se justifica, isso é verdade, não se justifica prazos tão longos. Não é? Quer dizer, eu lembro-me que, por exemplo, neste caso da Marina, o início do processo foi em 94 e o parecer, no início de 94, e o parecer do Ministério do Ambiente, portanto, a Secretaria de Estado do Ambiente, foi de dezembro de 2003, portanto, passaram quase 10 anos. Não me parece que isso se justifique de forma alguma, portanto, estas coisas têm todas que acontecer em meses, digamos assim, e, portanto... Mas então podemos concluir que há abertura da CCDRC para analisar este tipo de projetos? Sim, total. Fazê-lo e depois, obviamente, dentro daqueles princípios. Não contorna a lei. 2, faz uma análise com o seu tempo, com o tempo necessário para que o impacto ambiental seja devidamente acautelado. E depois olhos nos olhos com o promotor e com o município, tentando avaliar do real interesse daquele investimento, se aquilo que muitas vezes fazem-se projetos e antecipam-se resultados, que são muito wishful thinking, não é? Quer dizer, são muito inverossímeis. Não, estão muito majorados, ou seja, vamos ter centenas ou milhares de empregos, enfim, um volume de negócios, enfim, tudo muito aumentado para tornar aquilo mais atrativo para quem lê. E, portanto, esta avaliação mais fina e realista também gostaríamos de ter com as pessoas, com os promotores e com as câmaras, no sentido de perceber, ok, isto é uma boa ideia ou não é uma boa ideia. Ter uma noção mais real daquilo que realmente irá acontecer. Porque às vezes, eu percebo, há pressão, depois os municípios têm as eleições e há uma pressão para mostrar trabalho e nós devemos estar nestes organismos que fazem coordenação e, portanto, têm uma dimensão política diferente dos municípios. Tem que, de alguma maneira, ter uma atitude muito mais serena, de diálogo muito mais permanente e que, de alguma maneira, faça este processo de avaliação. Só para encerrarmos, então, a questão destes projetos turísticos, numa altura em que Portugal está num clima de austeridade, diz-se que o turismo pode ser um dos caminhos de saída, a par com a captação de investimento estrangeiro. Haver projetos desta natureza na região poderia ser uma forma de conseguir atrair precisamente mais público, sim, mais turistas. E neste momento a região Turismo do Centro tem demonstrado que, com os seus resultados, quer ao nível de pessoas que vêm à região e ficam e dormem, quer ao nível dos resultados das várias entidades turísticas, hoteleiras e não só, restaurantes e tal, e quer ao nível do número de visitas feitas à região, às várias entidades, aos vários sítios locais da região, tem mostrado que a região tem um conjunto de infraestruturas muito interessantes. E é importante que não se duplique, triplique, quadriplique infraestruturas que depois acabam por fazer concorrência umas às outras e acabam por esbater um pouco o interesse. Seria o caso destas duas? Não me parece, até porque um tem a ver com uma marina, outro tinha a ver com um resort que se instalava numa zona de reserva ecológica. Não parece esse o caso, mas o que é importante é que, de alguma forma, os investimentos turísticos sejam diferenciadores. E há vários na região, eu não vou para uma questão de publicidade, não vou dar exemplos, mas que as pessoas conhecem mais pelo nome do que pelo sítio onde elas estão. Eu vou ao sítio, portanto, ao local A, B e C, e muitas vezes dizem, peraí, onde é que isto é? Não sabem onde é. Funcionou o local, funcionou o projeto. Conhece o projeto, não conhece necessariamente a região. O sítio. Isso é ali, no Conselho XYZ. E essa diferenciação é que tem que ser procurada. E, portanto, quase como copiar projetos que funcionaram num sítio não quer dizer que funcionem noutro. E, portanto, de alguma forma, é isso que nós temos que olhar. Depois de avaliar se aquele projeto não
prejudica, digamos assim, o local onde se vai instalar, temos que conversar. Daí é que eu falava há bocadinho, na primeira pergunta, dizia, porque é que acha que tem que haver uma entidade regional que coordene estas atividades todas? Porque depois de nós olharmos para o impacto ambiental, devíamos dizer assim, espera aí, mas neste sítio há atividade cultural suficiente para dinamizar aquilo? Ou, depende do projeto que estamos a falar, não estamos a falar já destes dois. Sim. Ou então vai criar aqui um emprego, atrair pessoas, mas à volta há a rede escolar, enfim, tudo isto tem que ser visto de forma coordenada. E quando se avalia um investimento, olha-se para o que está à volta. Nós lançamos recentemente uma coisa na CCDR que se chama Investir na Região Centro. E investir na região centro, nós andamos, não é só dizer, olha, tem aqui um sítio para instalar a sua empresa, porque ninguém anda à procura de lotes de terreno. Isso existe em todo lado do mundo, lotes de terreno. A questão é saber se à volta eu tenho as mais-valias que façam com o meu negócio funcionar. Aproveitando que estamos a falar de indústria, esta região tem também alguns projetos que estão agora a começar a dar os primeiros passos, o caso do Parque Empresarial de Sousa, aqui no município de Vagos, e o Parque de Ciência e Inovação, que até já referiu, no município de Ilhavo e Aveiro, na confluência dos dois municípios, mas sobretudo em Ilhavo, e a trabalhar em parceria com a Universidade de Aveiro. Estes projetos são importantes para a região? São estratégicos, os dois. Mas no caso do PCI teve até aqui algumas questões ambientais, pelo menos com críticas da Quercus ao local escolhido. Sim, e portanto foi avaliado. Na zona sensível da Cotada. Exato, foi avaliado e está em avaliação. O próprio município de Ilhavo participou, portanto eu penso que são problemas resolvidos ou em vias de resolução. O local parece-me um local certo, porque de alguma maneira tem uma boa ligação com a universidade, num concelho que não é o de Aveiro. Portanto, mais uma vez aqui, uma universidade, não precisa de, efetivamente ser a de Aveiro, uma universidade a criar mais valias no outro concelho onde não está instalada, e, portanto, a mostrar-se que tem dimensão regional e não é uma universidade localizada. Esse projeto é estratégico por várias razões. Primeiro, porque está na área de influência de uma universidade muito importante da região, muito dinâmica, com uma atividade muito conhecida a nível de transferência de tecnologia, uma universidade que cresceu muito nos últimos tempos e, portanto, é uma mais-valia da região. Por outro lado, porque é um parque que junta a universidade a empresas, a sociedade gestora do PCI de Aveiro, o Parque de Ciência e Inovação de Aveiro, tem, para além da universidade e da Câmara Municipal de Ilhavo e de Aveiro, tem um conjunto de empresas muito significativo que entraram para o capital social. O capital social na ordem de 7 milhões de euros. E, portanto, é um parque que nasce com a sua própria energia, digamos assim. Isto é muito importante. Não é um parque que nasce porque existia um investimento público para aplicar. Não, nasce com a sua própria energia, depois vai buscar, obviamente, investimento público para o alavancar, mas portanto, é muito importante que nasça com um investimento direto de empresas da região, várias, em várias áreas de atividade, e depois porque vocaciona, o parque está vocacionado para a atividade de transferência de ideia e de incubação desta infraestrutura de geração de saber que é a Universidade de Aveiro e os seus politécnicos associados, e portanto é estratégico para esta região, para toda a região da Ria de Aveiro, para toda a região do Baixo Voga, especialmente, mas também como exemplo para toda a região centro, e de forma alguma eu estarei disponível para que ele sofra problemas. Neste momento ele tem problemas de financiamento com o CREN, que eu espero que se vão resolver. Mas, tirando isso, é estratégico. A minha única, digamos, que eu gostava de dizer aqui é um projeto estratégico para a região. Seria um descalabro, algo de muito negativo se não se concretizar. Não só se concretizar, vai-se concretizar, isso não tem dúvida. A questão é se sofresse algum precalço de adiamento ou de algum tipo de extensão no tempo. Acho que não estamos em altura, até por questões de crise que falou, de austeridade, de deixar de fazer este tipo de investimentos, que são aqueles que efetivamente criam emprego de longa duração e emprego qualificado, porque as pessoas que trabalharão e exercerão a sua atividade nesse parque de ciência e tecnologia são pessoas com formação superior, às vezes mais do que isso, portanto mestrados e doutoramentos, são empreendedores, são as pessoas que nós queremos fixar, porque são aquelas que criam oportunidades para os outros e de alguma forma, portanto, eu diria trágico se isso não acontecesse. Não, eu não ponho isso em causa, vai acontecer. Se isso fosse atrasado no tempo. E o parque agora do município de Vagos, parece-lhe que realmente também tem importância, ou faça um projeto como o PCI acaba por perder? É que uma coisa são parques,
vocacionados para, digamos, uma ligação muito próxima entre centros de conhecimento e atividade industrial. Sim, incubam novos negócios e a partir incubam, aceleram-nos, atraem outros parceiros de fora e tal. Bom, isso é um tipo, mas temos que um tipo de atividade. E essa é uma atividade de mais médio e longo prazo. Depois há a atividade das empresas que já estão instaladas e que precisam de um local. Esse local tem que ter diferenciado, um local que junta os parceiros, que de alguma maneira cria sinergias. E esse tipo de atividade reforça a indústria que temos atualmente e que é muito importante e que é responsável pelo nível de exportações que temos. Portanto, de forma alguma, nós queremos desmerecer a economia atual. O que temos que dizer é que tem que existir estes pulmões de fervilhar de atividade que vão alimentar com novas empresas a região e, por sua vez, com parceiros para as outras, portanto, parceiros que fornecem inovação, fornecem tecnologia, parcerias. Bom, isso tem que ser feito em conjunto. Portanto, de forma alguma, eu quero misturar Parques de Ciência e Tecnologia com áreas de localização empresarial. São coisas diferentes, as duas têm que ser incentivadas. Doutor, vamos ter que avançar nesta conversa, até porque o tempo se vai esgotando. Falando agora de fundos comunitários, este quadro de referência estratégico nacional 2007-2013 está quase a terminar. O que é que se prevê para o próximo? Falava no início desta conversa aquilo que deveriam ser os eixos fundamentais. O próximo quadro será, pelo que se conhece, digamos assim, dos documentos que a Comissão colocou cá fora e que estão a ser objeto de análise, de debate, digamos assim, nos vários Estados-membros, apostam essencialmente em questões que têm a ver, em primeiro lugar, muito focados na questão regional. Que a coordenação dos projetos tem que ser feita regionalmente, com regiões que têm dimensão e que são capazes, e portanto com isso, são capazes de atrair atividade económica, pessoas. Bom, esse tipo de aspecto regional é reforçado no novo quadro comunitário. Depois, valorização de aspectos ligados ao conhecimento e na transferência de conhecimento para a atividade económica. Mais uma vez, muito importante. Tudo que tem a ver com crescimento e valorização, digamos assim, do emprego. E, portanto, apoio a atividades que, de alguma maneira, acelerem a transferência de tecnologia, que, de alguma maneira, acelerem a incubação, que, não peguem nas empresas que são incubadas e façam que elas ganhem dimensão, aquilo que nós chamamos de empresas gazela. Tudo isso aparece como um fator importante. É um quadro que terá, da forma como é anunciado, também uma maneira diferente de ser financiado. É um quadro que aposta em projetos. Isso tem muito a ver com a conversa que tivemos de ter agora. Até tivemos aqui, e que até sobre aquelas questões ambientais, que é outro dos pontos estratégicos do quadro. Tudo o que é feito terá que ser feito sempre em coordenação com os valores ambientais que estão instalados. Isto é a terceira palavra-chave que aparece no quadro. Cuidado com a valorização ambiental. E também questões relacionadas com a energia limpas e tal, tudo isso são palavras-chave, mas dizia, portanto, as linhas estratégicas deste novo quadro comunitário, era disso que estávamos a falar. Certo. Já sei o que é que ia dizer. Portanto, que aquilo que teríamos que apostar seriam em projetos que de alguma maneira utilizam os recursos da região e têm uma coordenação maior entre as regiões e não muito localizada. E, portanto, se identificam projetos que, de alguma maneira, apostam em recursos endógenos, nos recursos ambientais, na cultura, e que depois, com isso, ajudam a diferenciar a região. E essa característica, para mim, é importante. Por outro lado, são financiados, que era o tema seguinte, são projetos que são financiados de maneira diferente, ou seja, enquanto que no CREN, digamos, as pessoas apresentavam um projeto e depois procuravam um incentivo, basicamente a ideia era esta: há ali dinheiro para gastar, e portanto vamos arranjar aqui um projeto para tirar algum dinheiro ali ao fundo CREN. Agora é completamente diferente, porque havia uma taxa de incentivo de cofinanciamento grande, agora é completamente muitas vezes na ordem dos 70% a 80%, ou seja, se não fossem os fundos comunitários não haveria esses projetos. Se calhar por isso eles não eram tão bons. E o próximo quadro diz assim: os projetos a apresentar terão um apoio, o apoio será feito com engenharia financeira, mas no final tem que retornar esse apoio. O que é que isso quer dizer? Eu aplico
o dinheiro num projeto qualquer, que é apresentado, turístico, empresarial, o que for, mas no final o dinheiro que foi apostado naquele projeto e que foi dado para que o projeto nascesse tem que retornar. Isto significa, isso que tem a ver com a nossa conversa de há bocado, significa que o projeto tem que ser muito mais bem pensado, tem que ter mais dimensão regional. Porque tem que garantir que tem retorno. Tem que ter retorno, tem sucesso. Caso contrário, os promotores ficam com um problema nas mãos. E esta ideia de apoio que tem um retorno, que é um pouco aquilo que o Fundo Jéssica já neste quadro comunitário faz, que é aplica dinheiro em projetos que depois têm que... Basicamente é uma maior responsabilização dos agentes. Maior responsabilização e um desafio maior. Os projetos à presidência, vocês têm que acreditar mesmo nisto. Não foi um projeto que montaram só para ir buscar dinheiro. Porque isto até nem pensaram muito bem no assunto. Não. É um projeto que nós acreditamos, que achamos que o estudo económico que fizemos é um estudo bem feito, acreditamos nele e, portanto, pedimos um apoio para o fazer. Esse é um apoio longo, a X anos, mas sabemos que o projeto, no fim, gera receita para pagar esse apoio. Esta perspectiva, em determinado grau, não estou a dizer que não vai haver cofinanciamento, mas os cofinanciamentos são mais baixos e, portanto, o que significa que a pessoa tem que gerar de alguma maneira o dinheiro que lhe foi que lhe será entregue, digamos assim, para iniciar o projeto. Esse aspecto é muito importante no novo quadro e é por isso que eu tenho dito, nós temos que nos começar a preparar muito rapidamente. O Governo começou agora a criar as equipas, porque é uma cultura diferente, uma maneira de pensar diferente que obriga que as pessoas de alguma maneira pensem bem os projetos que vão propor. Doutor, eu pedi-lhe uma última palavra para terminarmos esta entrevista, para falar da reforma administrativa, para falarmos também um pouco da regionalização. Qual é que é a sua opinião? Isto realmente poderá ser importante para o país? Sim. Nós vivemos num país que basicamente a forma como está organizado é de 1835. Não mudou grande coisa. A divisão funcional do país foi basicamente construída em 1835. Depois houve as grandes regiões planas em 69 e depois da Revolução a criação das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Mas a forma como nós estamos organizados é basicamente do século XIX. Portanto, olhar para esta organização e ver se é mais eficiente parece-me um exercício fundamental. Mas isto tem que ser feito em parceria com as pessoas, que não estão a aceitar muito bem a maioria. Eu acho que não, as pessoas não gostam de mudar. É normal. Se você disser a alguém, olha, tem que mudar nisto e naquilo, a primeira reação, não. E eu estava também aqui. Enfim, não. Portanto, eu acho que essa reação normal, essa aversão à mudança é normal e é conhecida das organizações. Isso não me preocuparia. O que preocuparia, par-me-ia, é que a reforma administrativa fosse justificada de forma a que as pessoas entendessem. E eu acho que isso até, em certa medida, está a acontecer. Porque o país criou um conjunto de infraestruturas que não sabe muito bem se são a mais eficiente ou não. E devia fazê-lo. O exercício de perceber se o número de freguesias que temos é o mais adequado ou não, se a localização de certos serviços é mais eficiente ou não. Tudo isto devia nos interessar, porque sai do nosso bolso. Ou seja, nós pagamos todos estes recursos que estão e infraestruturas que estão no terreno com os nossos impostos. Portanto, faz sentido que o exercício seja feito. Se calhar entre estes 3 conselhos há 3 tribunais, faz sentido que haja 3 tribunais, não é melhor? Quem diz tribunais diz centros de saúde, quem diz centros de saúde diz delegação das finanças e todos os outros serviços públicos. É esta a organização ótima ou nós podemos ter aqui uma organização melhor? Se nós não virmos o nosso conselho como o nosso mundo, não, é só o sítio onde vivemos, mas tem fronteiras com outros sítios que também é a nossa terra. E, portanto, se virmos isto numa perspectiva, voltamos à primeira pergunta, coordenação regional, se virmos isto numa perspectiva mais alta, que é, estamos muito colados a nós próprios, de subirmos acima, e vimos isto de cima, assim, pois é, isto não faz nenhum sentido, então eu tenho ali uma coisa a 3 ou 5 quilómetros. Ainda ontem estive numa terra que, quando estava a saída da urgência do centro de saúde, tendo a 10 minutos um centro de saúde, uma urgência num hospital distrital. Faz sentido. E a urgência do centro de saúde só saiu no período noturno. Continuar a esbater fronteiras, portanto. Esbater fronteiras e perceber, é esta a melhor organização? As pessoas sentarem-se um bocado e dizer, faz sentido eu estar a lutar por isto. Não é correta esta reorganização. E naquilo onde não for correto, sim senhor, há sítio, provavelmente erros, e há vários, que o Governo cometeu e corrigiu, diz, não, isto não foi bem analisado e tal. Bom, agora, o debate é importante. Portanto, a reforma administrativa, excelente. A reorganização dos serviços, excelente, deve ser feita olhos nos olhos com as populações não podem estar na posição de não aceitarem nenhuma reforma.
Não é possível, nada é possível mudar. Não, tem aqui o Centro de Saúde e o Tribunal, eu quero isto aqui. Apesar de ter, como dizia no outro dia o Presidente de Câmara do sítio onde eu estava, que eu não vou identificar, dizer, apesar de nós termos 5, 6 urgências, às vezes menos, não justifica a existência do serviço. Portanto, provavelmente o serviço é deslocalizado para a capital do distrito e bem. E quem diz isso diz nos outros... não é uma questão só económica, não é só dizer assim, não, vão poupar dinheiro na saúde das pessoas. Não, vamos poupar, racionalizar. Temos pouco dinheiro, o dinheiro que temos, como é que o vamos utilizar de maneira mais racional, de maneira a que toda a gente fique bem servida? E eu acho que é nessa perspectiva que as pessoas têm que olhar e não de roubaram o Centro de Saúde da Terra ou roubaram o Tribunal. E ficamos então com estas últimas palavras. Chegamos ao fim do nosso tempo, doutor. Mais uma vez, muito obrigada e bom dia.